Muito bem, estamos voltando aqui a essa conversa muito bacana e enriquecedora com o Leonardo Gonçalves, entendendo tudo o que aconteceu aí nos bastidores e como a própria musicalidade dele se formou. Então tivemos esse bônus aí, vamos aproveitar, porque a gente conversou uma hora e não entrou na música Getsemane, por exemplo, que é um marco aí na história dele. Então, tô vendo aqui, pessoal, vocês entenderam a questão dos comentários. O objetivo é que realmente as coisas fiquem, a conexão fique da melhor maneira possível, né? Então agradeço muito aí, lembrando, ó, melhorou a imagem, tem muito a ver com a conexão. Essas lives tem a minha conexão, tem a live dele, tem a conexão dele e tem a de quem está assistindo, né? Muito bem, bora continuar. Estamos de volta. Você faz tudo isso, tem toda essa questão do repertório, tem a música que a gente já destacou, que é um diferencial, e de repente estoura Getsemane. Como é que é a história, assim, primeiro da composição e como é que e quando ela começa a estourar, o que é que você vê, o que acontece? Então, tem essa, a gente estava terminando de falar, né? Esse disco Poemas e Canções, ele tem essa mistura de fatores diferentes, né? Tem a minha identidade vocal, que absolutamente não é brasileira. Mesmo quando eu comecei a cantar, as minhas referências vocais nunca foram brasileiras, né? Eu amava o jeito do João cantar, mas eu sabia que não tinha a ver comigo. Eu amava o jeito do Vento Livre, né? Esse jeito mais brasileiro de cantar, mas a minha referência vocal, mesmo antes de começar a cantar, foi o Take Six, né? Take Six foi minha grande referência vocal, né? Eu lembro quando eu ouvi Take Six pela primeira vez, em 1991, com 10, 11 anos de idade, né? E aí eu lembro quando eu comecei a cantar, as minhas referências vocais realmente eram todas americanas, né? Então, assim, nos meus primeiros anos cantando, era o Daryl Coley, era o Take Six, era o Boyz II Men, a Mariah Carey... Quarteto, Boyz II Men quarteto. Mas não, quarteto nos moldes Garotos do Rei, né? Outro quarteto. Verdade. E depois o Brian McKnight. Então, assim, o que acontece na música Getsemane? Getsemane, como eu era, né, vocalmente, o que eu mais gostava de ouvir, o que eu treinava, o que eu estudava para cantar, era realmente esse estilo negro spiritual de cantar, ok? E aí surgiu a Raiz Coral no começo do ano 2000. No terceiro ensaio da existência do Raiz Coral, porque literalmente o Saz e o Scooby, eles saíram batendo na casa das pessoas que eles sabiam que cantavam, de todas as denominações, que gostavam de cantar nesse estilo, porque existia muito pouca gente que cantava nesse estilo, entendeu? No terceiro encontro do Raiz Coral, eu já estava lá. Eu já tinha alguém infiltrado que me falou, ó, tá tendo um coral assim. Eu já conheci o Saz é adventista, né, para quem não sabe. Então eu já acompanho, inclusive no 10 anos de Tom de Vida, eu faço o mesmo melisma que o Saz fez no Black Singles um ano anterior. Era a minha homenagem a ele, porque para mim ele era o meu guru. O Saz era o meu guru vocal. Então ele fez um melisma no final da música I Feel Good, que eles gravaram em inglês, né, a capela, no Black Singles, que foi lançado em 98. Em 99, quando eu fui participar, eu repliquei exatamente o mesmo melisma, com uma citação e uma homenagem a ele. Que, isso, claro, ninguém entendeu, né? Mas, enfim, mas foi nesse espírito. Então, assim, eu já ouvia Kirk Franklin. Mesmo antes de conhecer a Raiz Coral, eu já ouvia Kirk Franklin, eu já ouvia Fred Hammond, eu já ouvia Tony, eu já ouvia um monte de coisa que não tinha chegado ainda no Brasil. Então, mas vamos tentar do começo. Do começo, quando eu conheci a música Getsemane, a música Getsemane, do Clayton Sheffer, um enfermeiro com grandes composições. E eu conheci a música, não foi através dele. Eu estava no IAP, que era outro colégio adventista, tinha o IASP e tinha o IAP. E o Silmar Correia, que era o maestro de lá, estava com essa música meio que engavetada já fazia uns 3 anos. E aí ele me mostrou. No Getsemane foi que meu Jesus orou. E eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que música linda. E meu gosto musical não é muito pop. Eu gosto das coisas alternativas. Eu gosto de poemas e canções, eu gosto de música mais difícil. Quando eu gosto de uma música simples, eu já fico com a orelha em pé. Na época eu já tinha essa consciência. Falei, caraca, o que eu gostava? Eu gostava de um Alexandre, eu gostava dessas coisas que não são tão comerciais assim, né? São mais, tem um refinamento, melodicamente são mais difíceis e tal. Então, quando eu gosto de uma coisa simples, eu falo assim, opa, tem alguma coisa aqui.
tem alguma coisa aqui, né? Porque eu só gravo música que eu amo, de paixão, entendeu? Então, quando eu gosto muito de uma música e ela é comercial, eu fico assim, com o olho assim, grandão, assim, falei, caraca, eu preciso dessa música, eu preciso. Eu nem tinha contrato nessa época, não tinha nem plano de gravar disco, mas eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, mano, se um dia eu gravar um disco, eu tenho que gravar essa música. Vamos ver se ele vai gravar ou não. Não gravou, o tempo passou, veio o convite para gravar um disco, assinei contrato com a gravadora Novo Tempo, etc, etc. E aí eu fui atrás do repertório, juntando meu repertório, aí eu liguei pro Silmar. Silmar, aquela música lá, Getsemane, você vai querer gravar ou não? Porque você tá com ela já faz 3 anos. A música ele compôs, sei lá, em 95, 96. Nossa. Você tá com ela há um tempão. E aí, vai gravar ou não vai gravar? Aí eu falei assim, cara, eu quero gravar, mas por que você está perguntando? Ah, porque eu queria essa música. Né? Porque isso é uma coisa que as pessoas esquecem. O que faz, o mais importante na vida de um cantor não é a voz, não é o rosto, não é a imagem, não é o comportamento das redes sociais, é a canção. Né? O que faz sucesso é a música. Né? O bem mais valioso que existe é a canção. Não tem dúvida. Eu sempre entendi isso. Sempre entendi isso. Né? E aí eu falei, cara, eu quero gravar essa música. Mas eu não quero passar por cima de você. Eu não vou falar com o Clayton sem falar com você. Né? Tô falando com você primeiro. Eu falei, cara, se você quiser gravar, você grava de um jeito, eu gravo de outro jeito. Não tem problema, nós dois podemos gravar essa música. Inclusive, muito obrigado, Silmar, por ter essa visão. Né? Eu, depois, não tive essa visão. Já teve música que eu quis gravar e outras pessoas quiseram gravar. E eu falei que não falei com o compositor, falei, mano, não deixa gravar. Não deixa gravar, deixa eu gravar primeiro, depois eles gravam. Entendeu? Eu já fui mais insensível nesse sentido do que o Silmar foi. O Silmar, né, liberou a música para mim, aí eu falei com o Clayton. Na verdade, eu falei primeiro com o Clayton. Eu falei com o Clayton, tem uma música sua que tá na mão do Silmar. Se ele deixar eu gravar, você deixa eu gravar? Eu falei, não, deixa você gravar, mas você tem que falar com ele. Aí eu liguei pro Silmar liberou, entrou no meu repertório, e desde o começo a gente sabia que essa era a música que ia carregar o disco. A gente sempre soube. Já tinha esse entendimento. Sempre soube. Aí a gente foi gravar base com a galera do Djavan, lá no Rio de Janeiro. E não ficou do jeito que eu queria. Ficou muito swingado. Ficou um jeito, sabe? Não existiam referências musicais para tocar esse tipo de música no Brasil na época. Só que eu já conhecia a galera do Raiz Coral. E aí o que eu fiz? Eu forcei a barra, né? Comprei uma briga, né? Porque estava muito bem gravado, eram músicos incríveis. Não estava ruim, mas não estava do jeito que precisava ficar. Não estava dentro da referência frankliana de gravar. Aí eu consegui convencer meu tio a gente regravar a base dessa música com a galera do Raiz Coral. Só que essa galera, eles não tinham... Meu tio ficou meio assim, falei, Léo, você tem certeza? Você tem certeza? Porque assim, a gente levou essa galera do Raiz Coral que assim, não tinha a mesma qualidade de instrumentos, não tinha experiência em estúdio, não tinha um monte de coisa que né, o padrão do disco estava e a gente levou essa galera para o melhor estúdio de São Paulo na época, que era o Bebop, para eles gravarem lá. E aí eles regravaram essa música e a Não Preciso Mais Temer. São as duas músicas que eu não tinha gostado, o jeito que tinha ficado. Né? Porque assim, uma coisa quer dizer, isso é uma coisa que eu meio que inventei, mas uma coisa é a qualidade da gravação em si, tecnicamente falando. Certo. Outra coisa é a linguagem musical. Entendeu? Então, tecnicamente falando, a gravação estava perfeita, a execução estava perfeita, mas não estava na linguagem musical que eu achava assim, que precisavam estar essas duas músicas. Aí a gente regravou Getsemane, uma noite, aí a gente virou uma noite gravando a música e o vocal também, e aí ficou do jeito que precisava ficar. E aí, né, é uma junção de fatores, né, é uma música com uma referência musical extremamente comercial, que é Kirk Franklin, só que não existia no Brasil. Nem o Raiz Coral existia. O vocal não foi o Raiz Coral que gravou, mas tinha o Sass, tinha o Tom Carfe, tinha várias pessoas. Acho que não, nessa gravação de vocal não. A Dani Grace fez vocal. A Dani eu conheci bem lá pela Aliança, sim. Então, a Dani Grace fez vocal nessa música. Juntamos um time, assim... top, a Karine Lupe, Alan Breno, a gente gravou esse vocal numa madrugada lá no Bebop.
E ficou realmente numa referência bastante que frankliana, e ainda tive a sorte, sorte entre aspas, né? Mas eu acho que contribuiu também. O lançamento do Raiz Coral demorou muito para sair, como o meu disco também demorou, então o Raiz Coral saiu quase um ano depois do meu disco. Ah, Né? era Então, isso que eu queria lembrar, porque tem um negócio que acontece na história do Raiz Coral, que é a vinda do Kirk Franklin em São Paulo. E sim, aí o Kirk Franklin fica sabendo, eu estava naquele show lá no Credit Car Hall, que ele leva o o Raiz Raiz Coral e Coral. de repente a gente tá lá, os caras aparecem no palco. Eu tenho a sensação que nacionalmente, ou pelo menos isso causou um impacto ali, a galera, quem é Raiz Coral? De onde é o Raiz Coral? Getsemane já tinha sido gravada quando o Kirk Franklin veio Já, no Brasil? Eu não consigo já. lembrar Não, na já, questão do já. tempo. Já, 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 tá. já. Já tinha sido gravada e se bobear já tinha sido lançada. Eu acho que já tinha A sido Getsemane. lançada. Eu estou tentando lembrar no tempo aqui, mas o Raiz Coral de fato ainda não tinha acontecido assim, aquela Não, coisa de todo mundo. Esse negócio do Kirk Franklin com Raiz Coral foi muito forte na foi época em muito São forte. Paulo. Impressionante ali. Você estava naquele show no Kirk Franklin aqui no Brasil? Você estava no Brasil? Eu tinha agenda no dia. Eu estava em Ah, outro estado cantando. E por isso que eu sei que já tinha saído o Getsemane. E aí tem uma coisa interessante. O Getsemane saiu e imediatamente, nas rádios Novo Tempo e no meio adventista, foi a música que carregou o disco. Né? Então, assim, imediatamente, quando eu lancei o disco, assim, a primeira tiragem, nessa época, né, a gente está falando de disco físico, a sim. primeira tiragem que fizeram do meu disco, eu tinha 2.000 cópias, acabou em, sei lá, 5 dias. Aí fizeram mais 2.000 cópias, acabou em mais um dia. Então, assim, imediatamente houve uma demanda para o meu disco no meio adventista, né? E começou a tocar nas rádios Novo Tempo. Para essa música estourar no meio gospel, no meio evangélico, demorou. Não foi imediato. Demorou Uhum. aproximadamente 2 anos. Entendeu? Então eu já estava viajando o Brasil inteiro, já tinha cantado em pelo menos 23 dos 26 estados, em eventos a convites de igrejas adventistas ou em eventos adventistas. É, quando finalmente, olha, é tudo uma, por isso que assim, a gente não tem mérito, né, nas coisas boas que acontecem na nossa vida. É muito Deus ou sorte ou como você quiser chamar, porque assim, quando a Rede Super fez esse vídeo, eu não conhecia ninguém e eles não me conheciam. Eles não me conheciam. A história é o seguinte: o Samuel Mizrahi, ele trabalhava como editor de TV e ele casou. E ele ia sair para a lua de mel dele, com a Adila. Né? E ele gostava de, sempre que ele ia viajar, ia ficar um tempo fora, ele gostava de deixar uma novidade. Entendeu? Aí ele pegou, inclusive, nem é legal, nem podia fazer isso. Ninguém pagou os direitos autorais do filme. E eu jamais faria isso que ele fez. Ele pegou um filme que não era ainda o filme Paixão de Cristo. Isso a gente está falando 2004. Ele pegou um filme de Jesus ali, montou Ok. um vídeo com cenas da morte de Jesus, colocou minha música e colocou lá o nome da música e o nome do artista. E começou a rodar. Começou a rodar na Rede Super. Eu conheci pastor Márcio muitos anos depois, e o pastor Márcio me falou que chegou um momento que as pessoas pediam tanto esse clipe, que não foi um clipe, né? Foi uma edição clandestina que foi feita, né? Inclusive sem autorização nem nada, e graças a Deus por isso, na época não se levava essas coisas no Brasil muito a sério. Ele falou que chegaram a tocar 24 vezes por dia esse clipe. Cada hora cheia, eles tocavam o clipe de Getsemane. Cada hora cheia, eles Caramba. tocavam Getsemane. E além de colocarem na programação da TV, que assim, eu nunca assisti na TV Rede Super, porque onde eu morava não pegava Rede Super. Uhum. É de Certo? Minas. É de Minas, né? É É de de Minas. Minas. É de Minas. Isso em 2004. Aí começou a tocar na 107. Começou a tocar em todas as rádios de Belo Horizonte. Aí o PG, que era, não o PG cantor, o PG, que era diretor de programação da nossa rádio, foi visitar a nossa rádio de Belo Horizonte, conheceu a música lá e colocou na Uhum. programação nacional da nossa rádio. Aí começou a tocar no Brasil inteiro, pela nossa rádio. E aí, em cada cidade que ia tocando, ela foi virando um fenômeno e as outras rádios começaram a tocar. Eu nem fiquei sabendo disso. Eu lembro o dia que me falaram, a Igreja Batista Lagoinha colocou sua música no site deles. Na época, o site deles era Arca Online. Isso em Isso. 2004. Nossa, lembrei disso. Arca Online. Só que assim, em 2004 foi quando chegou a banda larga no Brasil.
Até A 2003, internet estava engatinhando, é isso aí. até em 2003 praticamente era só linha de escada. Então, assim, a música não teria acontecido na internet como aconteceu se não existisse, se não existisse banda larga. Aí, em 2005, quando veio o filme Paixão de Cristo, em 2005, todo mundo já conhecia a música e falou, caraca, coincidiu. Ah, ok. No imaginário evangélico, coincidiu o lançamento do filme Paixão de Cristo com a música Getsemane, e aí em 2006 passou a existir o YouTube, e aí começaram a ter os primeiros vídeos da Paixão de Cristo. E eu, inclusive, eu era meio contra. Eu era meio contra usar o filme Paixão de Cristo para a música, porque eu achava, quando assisti Paixão de Cristo, achava que era muita violência. Era muito violento o filme, era muito sangue. Assim. E uma coisa você vê Jesus apanhando em 2 horas de filme, né? Outra coisa é, em 4 minutos e meio de música, você já vê Jesus com a carne toda destruída, né? Eu ficava imaginando assim, gente, criança vai ver isso. Isso é muito violento. Esse filme é pra gente com 18 anos, é rated R, né? Então, assim, eu ficava meio com os cabelos em pé com isso que aconteceu e que fizeram. E, coincidentemente, nesse momento, em 2005, eu encerrei a agenda, né? Não cheguei a fazer um sabático completo, mas eu comecei a preparar o Viver e Cantar. E eu parei, Ok. eu diminuí a quantidade de agenda que eu fazia para 20% do que eu fazia antes, né? Eu fazia 180, 190 apresentações por ano. 200, Caramba! cheguei a fazer 220 apresentações em um ano. Nossa! Tudo na igreja adventista. Ah, mas por que fechado? Eu falei, gente, eu vou cantar onde eu recebo convite. Eu não recebia convite do meio evangélico, eu recebia convite do meio adventista. E tinha muita demanda, muita demanda. Então eu fazia muita apresentação. E aí eu meio que dei uma sumida. Quando a música Getsemane estourou no meio evangélico, eu estava meio sumido. Então, talvez teriam surgido convites evangélicos nesse momento, mas não surgiram por quê? Porque eu dei uma sumida. Eu fui colher isso somente quando eu lancei o segundo disco. Quando em 2007 eu lanço Viver e Cantar, foi quando eu comecei a trabalhar também com o Thiago Grulha, que não é uma pessoa... A pessoa Trabalha com Baruch. Trabalha com Baruch, indicação do Baruch. E Baruch, na verdade, ele era exclusivo do Baruch na época. O Baruch se compadeceu de mim e falou assim, cara, você precisa de alguém para fazer sua agenda que não seja, né, adventista. Você precisa, né, abrir um pouco mais o leque. E foi uma coisa chave que aconteceu na minha vida. Foi o Thiago Grulha. E ele me colocou. A gente só trabalha praticamente com agenda passiva. Recebe a ligação, negocia e vai. Mas em alguns lugares-chave, ele me colocou para cantar. Ele me colocou para cantar na Interleste, né, Batista Interleste, que é a Igreja Batista da Penha, no Congresso de Jovens lá, a pedido, né, e eu fui, inclusive, de graça. Eu cantei em alguns lugares, uns 4, 5, 6 agendas, só que assim, eu já estava conhecido, só que ninguém me conhecia. Por quê? Porque a distribuição do meu disco não era boa, na época, não tinha uma distribuição. Era muito... Entendi. Então ninguém, tipo, eu chegava na igreja para cantar, todo mundo conhecia a música Getsemane, só que ninguém sabia que eu era branco. Ninguém sabia que não era negro. Entendeu? Porque assim, como eu falei isso ontem, não foi hoje, eu não tinha videoclipe. Eu não tinha nada. Então, você viu explodir Getsemane com um clipe que você não fez. Não existe uma versão oficial de clipe do Getsemane. Você não fazia. Não, passou a existir quando eu regravei a música em 2016. Certo, é a de 2016, ok. De 2016 existe e já tinha lançado o DVD. Aí é a versão ao vivo. Mas um clipe original... O meu primeiro clipe foi novo. Eu já tinha mais de 10 anos de carreira. Foi no meu quarto disco. Agora eu fiquei com uma curiosidade. A internet tem esses delays, né? O pessoal, gente, eu não quero interromper ele, não. Aqui isso acontece, viu? Eu fiquei com a curiosidade. Você falou que tinha uma grande demanda no meio adventista. Esse número que você deu de apresentações é impressionante. Você tinha uma rede fantástica de comunicação, você tem uma rede meio adventista, mas e a questão agora? Você falou que a distribuição não era tão boa. As vendas só no meio adventista, elas viravam, elas aconteciam? Então, esse disco, o Poemas e Canções, vendeu peças físicas 100 mil cópias. Ah.
Vendeu. Vendeu. Mas a gente não pode esquecer que nessa época, eu não estou dizendo que a música Getsemane era nesse nível, mas a gente não pode esquecer que a gente está vivendo o período áureo do disco físico. Né? Sim, sim, sim. Eu lancei Poemas e Canções em 2002. Nos Braços do Pai foi lançado em 2003. Nos Braços do Pai vendeu 2,5 milhões. Sim, concordo. Eu lembro Então, quando assim, saiu o Olha Pra Mim, do Toque no Altar, eu ainda estava na Aliança. Eu 500 mil lembro bem cópias. que a primeira tiragem que eu olhei, eu fiz questão de olhar, a primeira tiragem foi 114 mil. A primeira tiragem. E esgotou em uma semana. Sim. Então, realmente, os grandes números, tá certo. Sim. Então, tranquilamente, não querendo soar soberbo, mas assim, o potencial da música Getsemane teria, em outro sistema, estrutura de Teria vendido distribuição, mais. teria vendido aproximadamente uns 500 mil, 600 mil cópias, talvez. Né? Esse é Certo. o que todo mundo, inclusive você pode perguntar, a maioria das pessoas que conhecem a música, a maioria das pessoas que tem o CD, não tem o CD original. Né? Tem o CD pirata, tem a cópia do CD e não tinha capa. Entendeu? Então, assim, ainda houve, né, hoje, né, não querendo politizar essa conversa e tal, mas eu sou o exemplo perfeito e clássico do que hoje se chama apropriação cultural. Tá? Eu sou um branco que canta como negro, que era percebido e que chamou a atenção por isso. Entendeu? Entendi. Seguindo a tradição do Elvis Presley, do Eminem, do Justin Timberlake, eu sou a versão Tupiniquim Gospel de apropriação cultural. Me beneficiei extremamente do fato de ser branco, mas de cantar como negro, enfim. Você comentou das referências. Outra curiosidade que eu tenho aqui. Acho que muita gente. Você falou do Raiz Coral. Em São Paulo, você já estava no Brasil nessa época. Nos anos 90, tinha um lugar de black fantástico, que era o Pedra Viva. É claro. Você ia lá, você tinha essa relação assim com eles? Demais. Gente, eu fui no lançamento do segundo disco do FLG. Uma das experiências mais incríveis, uma das coisas mais incríveis da minha vida. Inclusive, o lugar que era para eu sentar do lado do Mano Brown. O meu lugar reservado era do lado do Mano Brown, porque eu já tinha lançado meu primeiro disco. Foi 2003, eu acho. Só que eu não tive coragem, porque quando eu fui cumprimentar o Brown, eu sou né, não quero escandalizar ninguém, mas sou fã dos Nacionais. O cara apertou minha mão, mas com tanta força. Porque assim, oi. Enfim, uma coisa. Você gosta de rap? Nossa senhora! Nossa, eu gosto demais. Bom, já escandalizando aqui, o Vida Louca, eu sei de cor. Que coisa bacana. Entendi. Mas você não tem ingressão. Assim, na tua música, o estilo que você grava, você ainda não fez essa. Se fez, eu desconheço. Você não fez essa mistura. Não é algo que você pretende. A minha denominação é minha excomungaria. Não tenho condições. Não tenho condições. Quase fiz uma participação com Lito. Mas aí foi Lito Atalaia. Mas foi num ano que eu tava. Enfim, eu acho que foi 2017, era meu sabático, acabei enrolando ele acabou nunca acontecendo. Entendi. Meu sonho, ó, o Segunda Vinda, a Cura do Pregador Lu, eu sei de Fantástico. cor. Eu sei de cor esse disco. Eu sei de cor esse disco, de cor e salteado. Já chorei muito ouvindo a música Contos da Sul. Eu sou fã do Apocalipse 16. Contos da Sul. Sou fã do Pregador Lu. O Muita Treta, eu sei de cor essa música e salteado. Né? Uma coisa extremamente politizada, né? Na época, 2001, eu acho. Não sei se é 2001 ou 2002. Eu acho que é 2001, porque quando ele se refere ao presidente, ele está criticando o FHC. E não isso, Lula, exatamente. Né? Então você deve... Que a gente tem, que se vendeu a um opressor por um baixo preço, traidor que decidiu dar a riqueza do seu próprio... Está falando das privatizações do fim da década de 90. Exatamente. Então, aquele trabalho Apocalipse 16 e Templo Soul, você gosta também? O Templo Soul, conheci eu lembro, porque assim, aí eu virei um group do Raiz Coral, porque eu era fã do Raiz Coral. Eu sou fã do Saz até hoje. Cara, não... A minha maior referência vocal brasileira é o Saz, sem sombra de dúvidas. Eu me descolei, eu aprendi mesmo a improvisar, a me arriscar,
a também me permitir errar no meio de uma frase, de talvez não tentar alcançar uma nota e não conseguir. Tudo isso no contexto dos ensaios do Raiz Coral, que eles me colocavam na fogueira, o Saz me chamava do nada, vem solar. E aí, meu, era uma pressão do caramba e aquilo é maravilhoso, foi uma grandíssima escola para mim. Né? E eu lembro que eu virei um groupie do Raiz Coral, eu ia atrás do Raiz Coral, onde eles iam cantar, eu ia. E aí o Saz, sempre muito gentilmente, me chamava para fazer uma canja, me chamava para cantar uma música, entendeu? Eu não cantava, às vezes eu cantava no coral também, junto com todo mundo, entendeu? E eu, no meio adventista, eu já era conhecido por causa do Tom de Vida, por causa do Novo Tom, já tinha lançado o meu disco, quer dizer, na verdade, no período entre quando eu saí do Novo Tom em comecinho, fevereiro, janeiro de 2002, e meu disco Poemas e Canções só saiu em junho de 2002. Então, principalmente nesses 6 meses que eu já morava em São Paulo, eu ia em todos os ensaios, eu ia em todas as apresentações, em todas as apresentações, e eles não me chamavam, nem me convidavam, eu aparecia lá, como quem não quer nada, entendeu? De fã. Aí, uma vez, a gente estava numa vigília no Copan, da Renascer. Sim. E eu, cara, e aí era para o Raiz Coral cantar meia-noite, aí jogaram para 1h da manhã, porque o Raiz Coral era um fenômeno em São Paulo. Era o fenômeno Sim. em São Paulo. Aí foram atrasando a entrada do Raiz Coral. Eu lembro, cara, eu dormi, tava dormindo sentado assim na terceira ou quarta fileira esperando a hora do Raiz Coral cantar. E aí eu ouvi uma voz assim do além. Falei, meu Deus. E eu lembro que no meu sonho essa voz apareceu. Eu falei, gente, o Wanya Morris está aqui. O Wanya Morris é o principal solista do Boyz II Men. Falei, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí fui acordando. Era o Isabê cantando. Mano, Isabê canta demais. Canta demais. Meu Deus do céu. O Isabê, Aldo, essa galera toda do underground black, né, do começo dos anos 2000. Nossa, aquilo me alimentou demais. Isabê tem uma trajetória no secular com a banda lá de trás, é o Placa Luminosa, né? Sabe, e ele cantava, não é isso? Isso. Então, demais. Agora, eu conheci o trabalho dele mais no gospel mesmo. Ah, entendi. Que ele vem lá. Esses dias, o marido da Jerusa, o Fábio, que está aqui na live também, me relembrou do Isabel. Eu falei, cara, como é que pode, né? A gente esquecer. É uma voz, assim, inacreditável. Nunca. Esquecer não posso, jamais. Exatamente. Acompanhar essa tua trajetória é interessantíssima. A mistura, você já falou aí da questão cultural. Você lança esse CD explode, você já está trabalhando o segundo. Você tem algumas barreiras, porque você vem... No meio adventista, você rompe algumas barreiras. Depois você passa a ser conhecido no meio cristão contemporâneo, no meio da música cristã contemporânea. E você, mal entra, já começa a romper para a questão secular. O teu trabalho ele começa a ser reconhecido pelo alto padrão de qualidade. Você começa a gravar as suas músicas, você vai ficando cada vez, vou usar a expressão, sofisticado em termos de público também. E aí você participa da trilha sonora de filme, a tua versão eu acredito, é um negócio assim extraordinário. Você faz aquela série, você vai se apresentar, grava lá no Teatro Bradesco, você começa com tudo isso e de repente você também rompe a fronteira da questão da música cristã com o que nós até hoje chamamos de secular. Começa a vincular, você tem a questão, o Ed Mota te cita nominalmente, fala da tua questão, você aparece num show do Ed Mota e faz lá uma palhinha com ele. Como é que começa então esse processo de rompimento e o que é que você passa a ver e sentir com isso? Foi natural? Era algo que você sempre programou? Ou simplesmente foi acontecendo como Getsemane? Olha, na verdade é o seguinte, tudo vai acontecendo como Getsemane, só que tem uma outra coisa que na hora do Getsemane também não falei. Que assim, por exemplo, eu vou usar como exemplo o meu CD em hebraico, certo? Meu CD em hebraico não é comercialmente viável. Nunca foi. Ele até foi depois, se for, mas em termos de projeto, ele não era comercialmente viável. E eu lembro que quando eu estava para finalizar o disco, eu lembro que eu tive muito essa consciência. Falei, cara, se eu quiser alcançar o meio judaico, eu não posso mixar ele como se ele fosse um disco brasileiro e como se ele fosse um disco gospel brasileiro. Ele precisa de um outro tipo de tratamento sonoro. Porque, assim,
os judeus no mundo são, por exemplo, o público evangélico é classe C. 56% do público evangélico é classe C. Né? O público judeu é classe A. Entendeu? Então, assim, eu sempre quis, a partir desde o primeiro disco, e sempre, e cada vez mais, eu não penso a produção dos meus discos em termos comerciais e de viabilidade comercial. Eu penso a palavra de ordem é diálogo. Diálogo. Eu quero fazer um disco que tenha uma sonoridade, que dialogue, e aí... Então, assim, em termos de produção, eu sempre busquei realmente que tivesse uma sonoridade, uma qualidade de produção, porque assim, se a gente fala que a gente quer evangelizar, eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, se a gente quiser evangelizar, a gente não pode pensar na gente, entendeu? Nem musicalmente, nem em termos de produção, em nenhum sentido. Se eu quero que outras pessoas, sem ser a galera do público gospel, ouçam minhas músicas, eu tenho que dialogar com o que eles estão fazendo, minimamente. E o lugar onde eu encontrei, que é o melhor lugar para dialogar, porque a gente, né, tem certas identidades vocais que são diferentes. Então, onde eu sempre busquei esse diálogo, foi um diálogo através da produção e da qualidade de produção. Tem até uma história engraçada. O Hugo Pessoa foi quem dirigiu a parte de vídeo do meu DVD. Né? Sempre lembrando que a gente gravou o DVD em 2013, né, em junho de 2013, só com câmera de cinema. Só com Alexa. Não era nem com Red, era com Alexa, com 4 Alexas. Tá. O Hugo foi para o estúdio do Dudu Borges. Dudu Borges é basicamente quem inventou o sertanejo universitário e foi o grande produtor de todos os sertanejos. Por pelo menos uma década, ele foi o grande produtor de todos eles. E aí o Hugo, acho que foi 2015 ou 2016, ele foi no estúdio do Borges para produzir um vídeo, acabou não acontecendo, mas para fazer um videoclipe do Luan Santana. E aí uma das coisas que mostraram para o Luan Santana, para ele conhecer o trabalho do Hugo Pessoa, foi, né, o Sublime, que tinha lançado fazia pouco tempo, certo? Aí, olha que coisa engraçada, o comentário do Luan Santana foi assim, falei, mano, um dia eu vou fazer também um DVD só com a Alexa. A galera do gospel tem dinheiro, né, mano? A galera do gospel tem dinheiro. Olha que interessante. O que o Luan Santana não sabe é que o que a Sony investiu no DVD princípio foi 150 mil reais, que é 1/3 do que o que ele cobrava de cachê na época. Que coisa! Cada cachê do Luan Santana, na época, se estima, né, se falava que ele cobrava, sei lá, 450 mil reais de orçamento, era o triplo do que a Sony investiu no DVD. Então, assim, e eu fazia isso foi um exemplo do vídeo, mas no áudio eu sempre fiz isso, né? De investir mais, de buscar um padrão sonoro, primeiro em diálogo com a música brasileira de maneira geral, e num segundo passo, que aí isso aconteceu a partir do DVD, num diálogo claro com o que acontece internacionalmente. Eu não queria mais, por exemplo, isso foi uma coisa assim, até meio, entre aspas, meio sorte de novo, porque agora, com as plataformas digitais, você está ouvindo uma música internacional e vai colocar uma música nacional. E, inevitavelmente, tem uma diferença de sonoridade muito grande. Né? Por quê? Por dinheiro, cara, é investimento. Não é só visão. Não é viável. O meu jeito de produzir não é viável. Não é pensando em se pagar. É realmente fazendo o melhor que eu sou capaz de fazer e o melhor que o dinheiro pode pagar. Por exemplo, um dos problemas que eu estou tendo agora, gente, que arrependimento, né? Era para eu ter terminado o meu projeto Sentido há muito tempo, que é um disco todo mixado em Nova York e masterizado em Londres, ok? Já lancei 4 músicas. Eu tô em pandemia, o dólar a R$6 e não tem como recuar. Não tem como recuar. Eu vou gastar o dobro na pós-produção do que eu diria gastar. O orçamento a Sony já deu lá atrás. Entendeu? Eu que me lasque agora. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer coisas mais internacionalmente, foi em 2011, 2012. Né? 2011, 2012. Em que o dólar estava a 2 e pouco. Mudança 2,30. brutal. Agora está a 6. Mas não tem como voltar atrás. Não tem como recuar. Uhum. Então, essa é uma coisa para esse diálogo com a música secular acontecer. Agora, outra coisa que eu preciso absolutamente citar é uma pessoa chamado Bruno do Sorriso. O Bruno do Sorriso Maroto, o Bruno Cardoso,
Ele nossa, gente, agora me deu um branco. É Cardoso? Não, Sorriso Maroto. Tá. O Eu vou Bruno, ativar os comentários, alguém vai dizer. Bruno Bruno é um cara que eu conheci porque a gente tinha um amigo em comum, o Rafa Brito. O Rafa Brito foi quem me ajudou muito na produção e na gravação do CD Viver e Cantar. Né? Foi meu braço direito durante toda a produção. E ele era compositor e o Belo... Bruno Cardoso, é isso mesmo. É, Bruno Cardoso mesmo. Isso, acertei. Inclusive, o Maurício da Sony está aqui. Eu fiz uma Tá aqui, live no sábado com ele e ele falou sobre essa coragem de aceitar fazer o hebraico, né? O seu trabalho pela Sony. Isso é bem interessante. Foi maravilhoso e graças a Deus não se arrependeu. E deu certo, né? Deu certo. É Bruno Cardoso, falei certo, Bruno Cardoso. O Bruno é um brother que eu conheci através do Rafa Brito, que foi meu braço direito durante a produção do Viver e Cantar. Né? Inclusive, tenho várias músicas que eu compus junto com o Rafa Brito. Ele vive, a música dele, minha Fortaleza, a música dele, depois eu mexi um pouco na letra. A música Bondade é minha e dele também. Né? Então, ele é um parceiro. O Rafa, sendo do Rio, ele compôs várias músicas. Ele colocou 7 músicas no disco do Belo. Ele colocou o Exalta Samba, gravou as 2, 3 músicas dele, né? E ele apresentou o meu trabalho, apresentava o meu trabalho para todo mundo e apresentou para o Bruno. O Bruno do Sorriso Maroto, basicamente, ele é o grande divulgador das minhas músicas no meio secular. Praticamente, olha, 90% das pessoas no meio secular que conhecem minhas músicas, se você traçar como conheceu, foi através do Bruno. Né? Então, ele... gosta muito, né? A gente tem muitas referências vocais, principalmente semelhantes, né? O Brian McKnight, o Boyz II Men e tal. Então ele curtiu muito, né, esse trabalho vocal, né, que eu desenvolvo e acabou mostrando. Foi ele que mostrou para o Tiaguinho, que depois mostrou para Fernanda Souza. Foi ele que mostrou para... Por exemplo, ele é um dos empresários dos Melim, então o pessoal do Melim também conhece meu trabalho. O Dilcinho, ele é empresário do Dilcinho, o Dilcinho também conhece meu trabalho por causa disso. Né? Aí o Tiaguinho, o Péricles. Péricles esteve na gravação do meu DVD, né? Num dos dias de gravação do meu DVD, ele estava lá. Então, assim, a galera, principalmente a galera do pagode, todo mundo conhece, mas não só do pagode. Porque essa galera do pagode também vai ter contato com a galera do sertanejo. Então, a galera, quem conhece minhas músicas, você consegue sempre traçar de volta para esse Bruno. E aí tem uma coisa engraçada. Teve um disco do Sorriso Maroto que ele pediu para eu dirigir, produzir a voz dele. E eu produzi a voz dele. Produziu. Eu produzi. Só que na ficha técnica, que nessa época não existia ficha técnica, né? Na ficha técnica eu estava com tanto medo, né, de uma reação, quer seja da minha denominação, quer seja do meio gospel, que eu assinei como Hugo Soares. Hoje eu me arrependo, acho uma besteira. Pseudônimo. Que, na verdade, meu nome é Hugo Leonardo Soares Gonçalves. Né? E aí Você colocou o primeiro, não é conhecido? Primeiro, Hugo Soares. Coloquei os 2 nomes que eu não uso, né? Hugo Leonardo Soares Gonçalves. Aí eu coloquei Hugo Soares, né? Enfim, um vacilo. Aí tem uma música minha com os Travessos que saiu. Na verdade, eu não gravei com eles, era uma voz guia. Eu gravei uma voz guia, eles estavam fazendo composição para mandar esse meu amigo Rafa Brito com o Felipe, né, que é o vocalista dos Travessos. Na época ele estava no Bros, ainda existia o Bros. Eles estavam fazendo voz guia para mandar música para talvez Vanessa Camargo gravar, estavam mandando composições, coisas de compositor. E estava de madrugada no estúdio, estava demorando para gravar. Falei, gente, está demorando muito, vamos embora para casa, tô cansado. Entrei, gravei, aí pegaram essa voz, depois lançaram. Tem várias dessas coisas. Assim. Mas é difícil imaginar aí, o Travesso com o Leonardo Gonçalves ou o negócio. Se você procurar no YouTube, tem. Mas não foi assim. E ele nem estava no Travessos na época. Entendi. Ele estava, enfim, não foi um feat que rolou, né? Foi uma coisa que aconteceu, foi engraçado. Você se adaptou bem, quer dizer, você é adaptado, ok, mas você teve alguma dificuldade pessoal com essa transição de tecnologia? Alguém tão apurado com a questão musical e técnica? Você viu ali, acompanhou, acho que vinil você também gravou ainda nos corais, né? Ainda saiu vinil, você pegou isso? Ainda saiu vinil, mas assim, a minha primeira gravação foi analógica, fita 2 polegadas. Meu primeiro disco eu gravei todo em ADAT, mas quando a gente foi mixar, a gente já mixou no Pro Tools, que já tinha Pro Tools HD no estúdio da Novo Tempo. Né? Em 2000 já tinha Pro Tools HD. Não, 2001 acho que eles compraram Pro Tools HD. Que na época era caríssimo, era $30 mil. Sim. Né?
A Pro Tools salvou muita gente, ajudou muita gente na Ajudou. questão, Ajudou né? muito. Então, mas você pegou essa explosão do CD e também pegou o declínio, pegou a migração para as mídias sociais. Você é completamente adaptado às mídias sociais. As mídias sociais, a questão do streaming, né? Sim. Essa transição para você, como músico agora, assim, como é que você se vê dentro disso? Foi natural? Você sente saudade? Como é que é a tua relação com a música atual? Cara, a mim, essa transição só beneficiou. E beneficiou muito. Muito. Porque eu não fui um grande vendedor de discos. Né? É claro que sempre, né, por isso que quando vou analisar, ver minha trajetória, eu sou muito grato a Deus, muita gratidão, porque são muitas coincidências acontecendo, de mercado mesmo, né? A gente já citou, né, o lançamento do clipe, com a chegada da banda larga, com depois o lançamento do filme Paixão de Cristo, com depois a chegada do YouTube, e todas essas coisas acontecendo de uma maneira que me favoreciam muito, de certo modo. Né? Então, várias dessas coincidências. Vamos falar números. Né? Quando eu entrei na Sony, eu lancei primeiro um CD em hebraico. Mas meu primeiro CD em português pela Sony Music é o Princípio e Fim. Ele não vendeu mal. Ele vendeu 40 mil cópias na época. Chegou a disco de ouro. 40 mil, 40 e poucas mil cópias. Só que nessa mesma época, a Damares, ela lançou um disco que vendeu 600 mil cópias. Entendeu? Então, assim, quando você vai me analisar, entre aspas, hierarquicamente, o meu status dentro de uma gravadora, eu era um artista viável, mas mediano. Entendeu? Com a chegada do meu DVD e com a chegada das plataformas digitais, aí tem uma curiosidade. Né? A gente vai analisar plataformas digitais. Os primeiros a aderir, e o meio gospel ainda não aderiu plenamente. Né? Não aderiu plenamente. Mas os primeiros a aderirem às plataformas digitais sempre são as classes sociais que têm um pouco mais de condição. Né? Classe A, B. Entendeu? A gente já estabeleceu que 56% do público evangélico é classe C. Certo? Em segundo lugar, não vem a classe B. Em segundo lugar, em quantidade de evangélicos, vem a classe D. Estima-se que no meio evangélico, menos de 20%, ou em torno de 20%, apenas sejam classe AB. Então, quando as plataformas digitais chegaram, você vê, o público pentecostal tem uma característica socioeconômica mais CD. Então, então, muitos dos cantores pentecostais que tinham números exorbitantes de venda de disco, quando muda o paradigma, quando entra nas plataformas digitais, é o público deles que não tem smartphone. É o público deles que não tem cartão de crédito. É o público deles que resiste a entrar a novas tecnologias por mais tempo. Entendeu? E acabou afetando a carreira de muita gente que deveria continuar com a carreira de vento em popa. Né? O segmento mais afetado da música evangélica foi o segmento foi o segmento pentecostal, sem sombra de dúvida. Né? Onde é que a gente tem a maior concentração de público B no meio evangélico, em termos de segmento musical? É o worship. É a galera não é nem do adoração, do louvor e adoração. É a galera louvor e adoração, entre aspas, hipster. Entendeu? Então isso explica... Australiano ali, aquela coisa mais... Isso que vai explicar o fenômeno hoje. Nossa, só tem worship. Não, é que é esse público que aderiu mais às plataformas digitais. E aí tem uma curiosidade. Por causa né, inclusive acusa-se a igreja adventista de ser uma igreja elitista, né? E de maneira geral, o meu público, tanto por ser também ainda ter, sei lá, 20%, 30% do meu público hoje, eu ainda estimo, né, não tem como eu saber, mas eu estimo que sejam adventistas, existe um índice maior de classe AB na igreja adventista em relação a outras denominações. Isso tem a ver com, né, o sistema de educação, escolas adventistas, incentivo a se fazer faculdade, que acaba gerando também uma ascensão social. Né? De uma geração para outra, a ascensão social não é de uma para outra, pula-se, né? de D vai para B, de C vai para A. Né? Então, por causa desse incentivo da denominação na educação
e por causa do meu estilo de música, que também é um pouco mais rebuscado em termos de letra, em termos melódicos e tal, tal, tal. Então, não é que, por exemplo, você vai comparar na era do Facebook. Meu Facebook tinha 1,5 milhão de likes, o da Aline Barros tinha 15 milhões de likes. Só que nas plataformas digitais, os nossos números estavam muito parecidos. Por quê? Porque embora o público dela fosse 10 vezes maior do que o meu, o índice de público classe AB, meu, talvez fosse 30%. E o dela talvez fosse só 7, 8%. Entendeu? Então acabou me igualando. Né? Então, e aí, como são números que são visíveis para todo mundo, eu fiquei com uma moral do caramba, sem fazer nada. Entendeu? Por pura coincidência, por pura sorte. E isso coincidiu com o lançamento do meu trabalho mais comercial de todos os tempos, que é o DVD, que é a primeira vez que vai ter imagem minha, que é a primeira vez que não vai ter orquestra, né? Que é só banda, bateria, baixo, guitarra, piano, né? Enfim, várias, com o trabalho de vídeo, como a gente já mencionou, absolutamente fora do comum para a época, com um repertório que eu já tinha... Não era DVD de um disco, era DVD de uma carreira. Né? E eu planejei, essa sequência Getsemane, Ele Vive Novo, demorou uma década para ser lançado. Mas aí você tem as 3 músicas, uma atrás da outra. Isso tem muita força. São músicas que já tinham... Entendeu? Tem a sequência da história da redenção. Entendeu? Enfim, um monte de coisa contribuindo para que essa transição, para mim, do físico para o digital, não apenas não fosse traumática, mas me beneficiou muito. Né? Por um período ali, eu cheguei a ficar, e isso para mim é uma coisa assim, isso eu nunca esperei na minha vida. Nunca esperei. Eu cheguei a ficar, esses números, né, que a gente vê de streaming, de Spotify e tal, cheguei a ficar entre os 5 cantores evangélicos com melhores números no Spotify. Por um período ali, final de 2016, começo de 2017, né, que aí eu ainda anuncio um sabático, faço uma turnê princípio, né, com 33 apresentações em teatro, que é algo que nunca tinha sido feito no meio gospel, né, com uma cobertura da Veja, né, comentando o meu anúncio de sabático, que acabou também sendo a minha divulgação para essa turnê. Entendeu? Então eu vivia um momento ali que eu passei a pertencer a um lugar que, inclusive, não me pertence. Eu não acho que comercialmente. Mas assim, se você. É uma análise simples que você faz. Assim, se você. O que faz sucesso tradicionalmente no meio gospel? Que tipo de letra, que tipo de música? Quem é o público de maneira geral? Massa. Né? Mainstream. Não era para eu nunca ter chegado aos top 5, top 6, top 7. Não me pertence esse lugar. Né? Não estou falando aqui de melhor ou pior, tá, gente? Estou falando que é diferente. A minha sonoridade, o tipo de repertório que eu gravo, o tipo de música que eu gravo, né? Eu dialogo mesmo, continuo dialogando com o Stênio, com o João, eles continuam sendo as minhas grandes referências. Esse disco que eu estou lançando agora tem pianos extremamente jazzísticos, melodias complexas, harmonias complexas, orquestra sinfônica, né? Uma coisa extremamente introspectiva. Né? Então, assim, eu vivi esse momento, né? Que ainda foi aumentado com... Olha, aí a gravadora, né, fundamental, mais uma vez, aí a Sony jogou na minha mão a música que você já mencionou, Acredito. Entendeu? Nossa, fantástico. Olha, é uma música que eu não gravaria, Ramon. Eu não gravaria essa música. E sabe por que não? Sério? Eu não gravo versão, Ramon. Eu só gravo música brasileira. Ok. Não tem versão. Isso pra mim é uma bandeira. É uma bandeira. Em disco meu, eu gravo música brasileira. Então, assim, eu literalmente só gravei essa música a pedido da gravadora. E quando eu ouvi a versão do Newsboys, olha, você... Sincericídio. Eu ouvi a música e falei assim, mano, não quero gravar isso. Mesmo? Não quero gravar isso. Por quê? Mas assim, ouve a versão do Newsboys. Eu conheço. Então, inclusive toca no filme. Exatamente. Realmente, na versão brasileira não. Toca a minha versão. Não, no próprio filme, quando você vê, o Newsboys aparece
E, enfim, eu assisti ele algumas vezes e algumas versões. Eu não sei se no Netflix. Na versão dublada é a minha versão que Toca a aparece, tua música, sim. que foi que tocou, Sim. que foi pro cinema. Só que aí que tá o detalhe. Você olha como é sorte barra Deus de novo. Eu tinha acabado de lançar um DVD que era realmente uma mudança de paradigma total. Aí você tem o primeiro filme evangélico distribuído por uma empresa de distribuição de filmes não evangélica, California Filmes a dizer, foi o Você Acredita. Certo? A peça fundamental para a divulgação deles, a maior peça de divulgação do filme, com todo o orçamento de divulgação da California Filmes, que está acostumada a investir centenas de milhares de reais em divulgação, a peça fundamental foi a música, a minha versão. E aí acontece uma outra coisa. Pela primeira vez, se eu posso ser ousado e dizer isso, pela primeira vez, porque assim, existe uma tradição imensa de gravar versão no Brasil, certo? Sim. A gente já está vivendo a era das plataformas digitais. Então, quando se gravava a versão antigamente, ninguém tinha acesso ao original, ou pouca gente tinha acesso ao original. A gente está falando de uma era em que todo mundo tem acesso ao original da música. Na palma da mão, literalmente. E pela primeira vez, grava-se uma versão, e eu não estou falando aqui vocalmente, mas em termos de produção, de mixagem, coisas técnicas, sonoridade, o arranjo que não é meu, do Samuel Silva, a minha versão. Pela primeira vez tem uma versão brasileira melhor do que a versão americana. Em termos puramente técnicos, né? Entendi. A minha mixagem, a minha master, eu gastei mais, eu investi mais em mixagem e master do que o Newsboys, que é uma banda estabelecida americana. Isso não é uma coisa consciente, isso é coisa do inconsciente, né? O famoso inconsciente coletivo. Isso atrelado a um dinheiro de orçamento de divulgação de um filme, que é o primeiro filme que a California Films queria que desse certo, e contratou uma empresa especializada para saber como usar o dinheiro que é a 360, né, que até hoje atua praticamente em todos os lançamentos de filmes, né, eles contrataram uma assessoria especializada, como vamos divulgar esse filme no meio gospel, com uma verba de divulgação absurda. Aí a música, inclusive a música, acredito, até hoje, é como se fosse entre milhões de... Eu gosto da música, tá? Hoje eu gosto da música. Eu acho que nosso arranjo ficou bonito, entendeu? Ficou... O clipe é um negócio assim impressionante. O clipe ficou incrível. Mais uma vez, Hugo Pessoa, a gente filmou de novo com... E assim, aí que o detalhe, filmamos de novo com câmera de cinema, usamos cenas do filme e o corte Sim. com o que a gente está fazendo, se bobear, as nossas imagens estão mais bonitas do que o filme que foi gravado nos Estados Unidos, entendeu? Então essas coisas, todas no inconsciente coletivo, acabaram contribuindo muito e é o meu maior... Eu falo isso até um pouco de, assim, eu não quero soar ingrato, mas assim... Não é uma, entre aspas, crítica que eu faço sim ao meio gospel. Sabe quais são as minhas duas músicas com mais views no YouTube? Acredito, que é a versão, e Santo Espírito, que eu gravei como feat no DVD do Baruch. As minhas duas músicas mais assistidas são versões. Aí em terceiro lugar vem Sublime. Então, Getsemane não tá nesse ranking? Não. Olha Mas só. é que não existe... Também já tem muitos anos, ok. Não, e não só por isso. É que assim, não existia um clipe oficial dessa música. Né? Então, décadas, uma década e meia dessa música tocando sem ter um clipe, né? Oficial. Quando a gente se falou um pouco antes, né, que você até falou assim, eu não sei muito o que eu tenho para poder falar, porque você já chamou tanta gente. Por muito tempo, nós tivemos naquele grande, assim, existia uma ideia do pessoal que gosta de música, assim, da música evangélica estar no mesmo nível de produção, de qualidade, aquela coisa toda com a música secular. Muita gente sempre julgou um preconceito no meio, como se a música evangélica ela fosse inferior, inclusive tecnicamente. Você é uma das peças que, na verdade, não só jogou para a indústria, para as pessoas de modo geral, não é nem que você colocou no mesmo nível, para dizer. Podemos dizer hoje que a produção, que muito do que tem sido feito, ele o padrão de qualidade ele é superior.
né? A questão, por exemplo, desse clipe do filme e tudo, a qualidade, e hoje não só você, na verdade a gente está vivendo uma época técnica excepcional. Algumas produções, o Maurício até comentou na live como foi a ideia de fazer aquela série da Sony, aquela coisa lá no YouTube, lá no começo. Cara, qualidade extraordinária. Né? Então hoje nós temos essa questão, sem entrar agora no mérito do conteúdo, se está igual, se não está, de worship. Estamos falando de técnica, estamos falando de visualmente. Né? Isso chegou, nós vivemos essa era hoje. E eu quero finalizar contigo fazendo uma pergunta. Espero que ela não seja uma pergunta para uma resposta muito longa, mas você, por causa do tempo, eu estou vendo o tempo, eu estou aqui aproveitando cada minuto. Eu não dei nenhuma resposta curta até agora, por isso que eu ri. Eu falo mais que a boca. Eu achava que a gente ia fazer 1 hora de live, a gente está 2 horas aqui já. Pois é, cara, você acha que nós chegaremos no Brasil em um momento em que a questão técnica fique pau a pau, que não se precise, por exemplo, de gravar em Nova York? Você acha que é possível? Cara, eu acho que já está acontecendo. Mas a gente precisa entender que a indústria é uma indústria, entendeu? E que se a gente chegar nesse nível, eu não vejo como chegar, porque assim, isso que eu faço, que o Hugo faz e que as pessoas com que eu escolho trabalhar fazemos, é coisa de gente maluca, porque assim, o rendimento meu, para mim e para minha gravadora, é rendimento de cantor brasileiro gospel. Entendeu? Os cachês que eu posso cobrar, que é de onde vem minha renda, e hoje, né, a gente vai ficar 1 ano sem ter cachê, né, sem ter apresentação, praticamente, é isso que está acontecendo agora, né? A gente, tipo, cara, não tem como comparar, entendeu? Então você pega tem disco que eu sei, eu vou falar números que eu sei. O disco da Natalie Cole teve como orçamento $2,5 milhões de dólares. $2,5 milhões de dólares. Ok? Exemplo evangélico. O CD do Kirk Franklin, o New Nation, teve como orçamento $750 mil. O disco do Tony, o O2, eu ouvi da boca dele e do empresário dele, teve como orçamento $350 mil, só a parte de áudio. E por que teve tanto isso de orçamento? Porque os americanos são bonzinhos? Não, porque rende isso. Orçamento, o departamento da Sony tem um departamento, o departamento que reina, que manda lá, é o departamento que chama de viabilidade. Eles estão lá para fazer cálculo. Entendeu? Você vai ganhar de orçamento tanto baseado no que você rende. Porque nem, gente, não tem. É que em todos os meus projetos até agora, eu coloquei dinheiro meu. Por quê? Porque o jeito que eu produzo não é viável economicamente. Então, assim, quando uma Ivete Sangalo gasta R$3 milhões para fazer um DVD, quando um Thiaguinho gasta R$2,5 milhões para fazer um DVD, quando o Luan Santana vai gastar R$2,5 milhões, R$3 milhões para investir num DVD, esses são investimentos que a gente acha que são muito grandes, mas não são nada em comparação à produção da Madonna, uma produção do Justin Timberlake, uma produção da Britney Spears, quer dizer, ou do Justin Bieber, hoje nem alta, Justin Bieber, Selena Gomez, Rihanna. Não tem comparação. Entendeu? Leonardo, então, é o seguinte, vai acabar, cara. Então eu sei que você amanhã tem uma live com o Lincoln, e ele vai falar dessas coisas também. Depois a gente vai conversar aí. Eu preciso agradecer do fundo do coração por essa aula, né, pela sua disposição, toda essa turma que está aqui vendo 2 horas aqui, né, se inscrevam no História da Música Cristã no Brasil também. Hoje eu vou falar de Vencedores de Tarde, vou falar com a Lucitânia, tem Luiz Arcanjo essa semana, vai cair aqui. Quero agradecer minha esposa, a Nívia está aqui vendo, beijo, viu, Nívia? Estou falando de vocês. Muito obrigado, cara, do fundo do coração. Valeu, Ramon. Viu? Obrigado pelo papo, desculpa falar tanto. Imagina, grande privilégio, e a gente vai trocando ideia aí, quem sabe para mais lives no futuro. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Obrigadão. Até mais.